Muito boa tarde a todos. Eu peço a permissão para tirar a máscara, mas se de facto eu for falar com a máscara, se calhar há aqui alguma incapacidade sonora também e perceptibilidade também do discurso que eventualmente eu vou fazer. Eu vou tentar ser muito rápido e uma vez que acompanhei também o projeto, eu no fundo queria também que este momento fosse também um testemunho daquilo que foi a minha vivência um pouco mais por dentro daquilo que foram as atividades do projeto e também direcionadas para este painel. Eu no fundo a equipa de assistência técnica fez o propósito de colocar em cada um dos painéis alguém que esteve ligado ao projeto, no sentido também, no fundo, dar uma visão de dentro de quem acompanhou e executou e no fundo, esteve na organização das atividades. O projeto, de facto, vem desde 2014 do ponto de vista de ponto de partida político, mas foi em 2015, no segundo semestre de 2015, com uma missão de circular diagnóstico aqui em agosto, que no fundo relançou as bases para a elaboração do plano de atividades, logo após a missão circular aqui em Angola, com o Coordenador Nacional de Angola. No fundo, eu ainda há pouco tempo falava com o Dr. Fortes, no sentido de dizer, no fundo foi a personalidade que encontramos quando chegámos aqui a Luanda para fazer e renovar o diagnóstico do projeto. E desde aí, missão circular depois a Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Houve uma partilha destas funções de consultor científico também com o conselheiro Moraes Lopes. E no fundo os consultores científicos não fizeram mais do que, no fundo, fazer um encontro de boas vontades e parcerias com as instituições e os atores fundamentais do projeto. No fundo foram as instituições dos países, foram as personalidades dos países, os protagonistas não só do plano de atividades como da execução, são todos aqueles muitos que de uma forma participada colaboraram na dinamização do projeto e na sua conclusão. Os representantes dos comitês de pilotagem e de seguimento técnico, as diversas unidades técnicas nacionais, as múltiplas instituições parceiras sede, os participantes nos diversos seminários, fóruns, experiências e grupos de trabalho e inúmeras ações de formação realizadas. As duas equipas de assistência técnica que acompanharam o projeto e, no fundo, as duas coordenações que houve também no projeto. As muitas e muitas pessoas envolvidas nos diversos atos, drafts, negócios, reuniões técnicas, e-mails, telefonemas, mensagens, avaliações, contabilidade, documentação, viagens, isto para além de toda a documentação e das ações de formação. Isto foram centenas e centenas de pessoas que trabalharam com o projeto e no fundo foram 6 anos intensos de trabalho e que no fundo, ainda bem que o projeto teve sucesso nestas áreas de atividade, mas isso deve-se ao empenho de muitas pessoas e de muitas pessoas que, no fundo, sentem o PACED como sendo seus atualmente. E no fundo, eu acho que é de justiça, no fundo, relembrar o desempenhado por estas pessoas. Somos muitos de nós que também estamos a assistir a esta conferência e que empenhadamente e de uma forma solidária, no fundo, disponibilizamos muito das nossas horas de trabalho e de atividade, no fundo também para ações de cooperação, desenvolvimento, de partilha de conhecimentos e também com certeza de encontros com todos aqueles que fizeram este projeto. Muitos dos produtos deste projeto têm a ver com esta área da formação e da capacitação. Já falámos aqui dos resultados do projeto, dos manuais de formação de formadores, da formação nacional, dos guias de formação e cooperação,
dos manuais de organização e gestão e de investigação criminal, dos guias de formação e de cooperação e também das instituições parceiras que, de uma forma mais central ou de uma forma mais periférica, no fundo colaboraram com o projeto. Há aqui assinalar, no fundo, o papel central que teve o Centro de Estudos Judiciários e a Escola de Formação da PJ nas ações de formação de capacitação. Aliás, no fundo, o projeto também, assinala-se, foi inovador naquilo que de formação e de capacitação envolveu, no fundo, a capacitação institucional e também das pessoas visadas. A complexidade da criminalidade em causa e das políticas criminais não pode ser abordada sem, no fundo, uma visão sistémica e uma abordagem multidisciplinar. E a cooperação interinstitucional entre as instituições envolvidas, e não era fácil, no fundo, encontrar os tribunais em diálogo com o Ministério Público e destes com as unidades de informação financeira e com as polícias de investigação criminal. E, no fundo, passou-se para ações de formação conjunta, que eventualmente, no primeiro momento, não eram bem entendidas, mas percebeu-se depois que, no fundo, a análise de sistema e a análise de procedimentos e a cooperação interinstitucional necessária para combate e a prevenção a este tipo de criminalidade não pode ser obtida de outra forma, através do conhecimento daquilo que fazem as polícias de investigação criminal, mas também naquilo que é a informação técnica das unidades de informação. E isso transpareceu também depois para as autoridades judiciárias, tanto para o Ministério Público como para os juízes. E, portanto, a dimensão, que é uma dimensão política e de harmonização legislativa, depois decorreu também para o plano daquilo que é a administração da justiça e aquilo que é a aplicação do direito. No que respeita à formação, eu penso que a discussão em torno da formação e da formação neste espaço dos países africanos de língua oficial portuguesa e também de Timor-Leste não pode passar também sem uma reflexão sobre o que é atualmente a formação judicial. E, no fundo, com todas aquelas mudanças a que estamos a assistir, com o ambiente pandémico também que nos condiciona, no fundo, esta sociedade que já foi caracterizada como do risco e da emergência, tem que dar origem também a alguma mudança de paradigma daquilo que é a formação e da capacitação das instituições judiciárias. Claro que o modelo que adotámos desde o início para o projeto, no fundo, já tinha os pressupostos do ambiente sistémico e de complexidade que estamos atualmente a viver. No fundo, a abordagem sistémica e alargada é necessária, no fundo, para compreender a complexidade do mundo atual e para responder às exigências do mundo atual. Como sabem, a alta tecnologia agora convive e anda a par da pobreza mais profunda. E a pandemia veio agravar ainda mais as clivagens sociais e, no fundo, aquilo que é a desigualdade entre países e entre populações e também, no fundo, entre aquilo que é a distribuição da riqueza. E a justiça e aqueles que são os administradores da justiça, tanto as autoridades judiciárias, mas também as polícias de investigação criminal e todos aqueles que cooperam, no fundo, para a prevenção e combate a este tipo de criminalidade, têm que pressupor que, no fundo, a sociedade atualmente está diferente e têm que a acompanhar da mesma forma, com o mesmo ambiente digital, com a disrupção tecnológica, com o trabalho à distância, com a digitalização. E, no fundo, isto começa tudo pela formação e capacitação. No fundo, as instituições não podem mudar sem uma mudança de cultura. E a cultura, no fundo, é feita de aprendizagem. Há quem caracterize mesmo os tribunais e o ambiente da justiça como organizações de aprendizagem, porque elas, no fundo, têm que, à medida que a realidade avança, no fundo, têm que adequar aquilo que é a sua resposta jurídica àquilo que é as mudanças sociais.
Isso não se faz sem, no fundo, uma abordagem diferente quanto aos modelos de formação. Este ambiente de combate e de prevenção da criminalidade organizada não se pode fazer sem cooperação internacional. E, no fundo, o ambiente internacional é essencial também para o domínio da formação e da cooperação. Aliás, não se pode chegar a um ambiente de cooperação formal sem um ambiente de cooperação formal sem confiança. Ora, a confiança parte do princípio daquilo que é, no fundo, a cooperação informal. E a cooperação a um nível informal é mais fácil, é mais adequada. E, no fundo, é pela formação ao nível da cooperação internacional que temos que começar. E, no fundo, o grau de confiança entre as ordens jurídicas também se faz de conhecimento da criação de redes formais ou informais. E, de facto, das atividades essenciais do projeto será a criação de uma rede de escolas de formação, e que, estando no ambiente de países africanos de língua oficial portuguesa e também Timor-Leste, tem que ser obtido naquilo que é o ambiente de cultura jurídica própria dos países de língua oficial portuguesa. Já foi aqui falado na espécie de identidade própria, há quem designe da família lusófona do direito. No fundo, se olharmos para o nosso historial de vida, nós partilhamos muitas vezes as cadeiras da faculdade, das mesmas faculdades. Fomos colegas de faculdade, ou fomos colegas de formação judiciária, e no fundo esta partilha a nível daquilo que é o ensino do direito e do ensino académico passa também para as nossas vidas de amizade e de proximidade. Nós temos laços com pessoas que falam a mesma língua e convivemos não só na partilha daquilo que são a nossa alimentação, a música, o futebol, mas no fundo também na partilha das ideias e deste diálogo internacional a propósito das soluções do direito, das soluções da justiça, daquilo que é a decisão mais justa. Isto tem que passar também por um ambiente de cooperação internacional e de funcionamento em rede. Aliás, eu penso que os países de língua portuguesa, não obstante terem este capital imenso, este potencial imenso de funcionarem bem em conjunto, não estão a usar desse potencial. E, no fundo, estamos a perder com outras comunidades também que estão atuantes em torno de outras línguas, como a língua espanhola ou a língua francesa, por exemplo, que têm adotado há muito tempo um funcionamento em rede muito mais eficaz e muito mais intenso que os países de língua portuguesa têm atualmente, até pelo o déficit de dinamismo que têm tido as nossas redes judiciárias. E, portanto, eu acho que é este o momento indicado para discutir isto mesmo. No fundo, para discutir em que ponto é que estamos e o que é que queremos de futuro. E partia rapidamente para finalizar a minha intervenção com isso. No fundo, há que concretizar e sedimentar o processo até agora encetado. E, no fundo, terminar aquilo que falta fazer. E aquilo que falta fazer é basicamente sedimentar estas redes de formação e de cooperação que, no fundo, foram pensadas no decurso do projeto e que cumpre finalizar. E cumpre finalizar com os passos que já adotámos para isso. A documentação está preparada. Há que, no fundo, formalizar, encontrar as pessoas e, no fundo, passar por cima destes obstáculos que a pandemia nos trouxe e que não nos possibilitou concretizar muitas das coisas a este nível que já estavam pensadas e até agendadas. Operacionalizar as redes informais e formais, criar caminhos de sustentabilidade, não só para as escolas de formação, mas também para o seu funcionamento em rede, concretizar a plataforma informática e a conexão digital, porque isto é essencial para para o mundo de hoje. E, no fundo, eu comecei pelo meu testemunho e, no fundo, queria terminar também com um testemunho, que era que a vida continua para além do PASED. Eventualmente podem existir outros projetos de natureza idêntica, mas faz sentido continuar este caminho juntos. No fundo, o PASED não pode implicar, no fundo, a dispersão de vontades, a dispersão de caminhos. Há que congregar
e não dispersar. E, no fundo, todo o caminho percorrido até agora não faz sentido se não se concretizar, no fundo, algum ponto de encontro, alguns fóruns, alguma rede que possibilite caminhos de sustentabilidade. Pois isto, caminhar junto, beneficia todos naquilo que cada um de nós, enquanto indivíduo e país, tem de melhor para partilhar. No fundo, estaríamos a abdicar de muito se não beneficiarmos das capacidades que cada um tem e que cada país tem para fazer o melhor que todos podemos fazer em conjunto. E eu sou testemunho daquilo que aprendi durante estes anos, com todos aqueles que partilharam as atividades com este projeto e tudo aquilo que recebi de todos os que estão aqui e todos aqueles que contribuíram com o projeto. Eu diria, para terminar, que não há como crescer senão juntos. A sociabilidade é inerente ao homem. No fundo, a felicidade, que já se falou aqui tantas vezes, é obtida no contacto com os outros. A pandemia trouxe-nos confinamento, distanciamento. Há que superar isso e bem-ajam por terem, no fundo, percorrido este caminho connosco e muito obrigado pela vossa atenção.